essa história de misturar gripe com corona. Eu estou achando que não volta, não. Bem, senhores, então vou compartilhar já aqui a tela com vocês. Assim, né? Mais fácil. Dá tempo de eu sair de 6h30 do trabalho e chegar às 6h50 para a aula. Aí tá certo. Até hoje eu não consegui entender por que é que começa às 6h50. Se o objetivo de um curso noturno é atingir aquelas pessoas que sim, estão impossibilitadas por causa de um trabalho, eu não entendo por que começar, enquanto muita gente, 6h20, ainda está saindo, quem trabalha no comércio, tem que fazer fechamento, um bocado de coisa antes de sair. Eu não entendo, juro, não consigo entender determinadas coisas, não. Mas isso é feito que nem diz na minha terra, é feito pé de cobra, quem vê morre. Bueno, vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Hoje a gente vai terminar aquilo que a gente começou na última aula nossa, que foram os metaplasmos. Então, introduzimos e vimos naquela aula os chamados metaplasmos por permuta, certo? Trocava uma consoante surda por uma sonora. Então, basicamente, aquele primeiro grupo é os chamados metaplasmos por permuta. Grossolanamente, o que é que a gente tem que entender de permuta? Que você troca alguma coisa por outra. Deixa-me ver, alguém fez uma pergunta aqui no chat. Deixa-me ver que pergunta foi. Ô, Odson, me tira uma dúvida rapidinho. O senhor está disponibilizando esses slides? Ou não? Eu não sei porque... Eu estou perguntando porque desde até ontem, eu acho, que eu tento acessar o Cigar e não consigo. Aí... Eles todos estão lá. Todos estão lá. Ah, ok. É porque eu vejo que o senhor registra o vídeo, mas eu não sei se fica o slide também. Não, tá. O slide está lá também. Eu olhei agora. Obrigado, você é um fofo. Porque eu aproveito, Gustavo, quando vou subir o vídeo, já aproveito para anexar o slide. Então, eu faço os dois no mesmo dia. Ok. Então, vamos lá, né? Comecemos do começo. Então, a segunda parte... Isso aqui são todas aquelas mesmas coisas que eu falei na aula passada, só conservei-as aí. Então, a gente viu esses daqui, né? Que os metaplasmos por permuta, que é substituição. Hoje a gente vai ver os outros. Esse por aumento, por subtração e por transposição. Então, isso aqui tudo a gente viu na aula passada. Por que está aqui nesse slide? Eu botei errado, foi? Sim, agora sim. Isso aqui eu só deixei por motivo de revisão. Então, era sonorização, uma sonora por uma surda, assimilação, uma consoante antes se assimila com a outra. Por exemplo, antes de P e B só pode vir o M. Por quê? Porque o B é sonoro e o P aliás, o P é bilabial e o B é bilabial. Então, o M é bilabial. Por isso que vem assimilação. E não só isso, você tem o persona, que esse R antes virou um S, assimilação. Então, você tem assimilação regressiva, que é quando a consoante anterior assimila-se à posterior, ou assimilação progressiva, quando é o contrário. Depois assimila-se à anterior. A gente viu tudo isso na última aula, né? Eu não vou me deter muito nisso, porque senão termina ficando mais longo ainda. E aí a gente vem para esse grupo aqui, que é os chamados metaplasmos por aumento.
Por que eles se chamam por aumento? Porque são acrescentados fonemas aos vocábulos originais. Reparem bem, na língua portuguesa, a gente tem uma certa ojeriza. A palavra, as sílabas que terminam em consoante. As sílabas que terminam em consoante. Para Marcelo, que está fazendo a fonética e fonologia, algumas dessas informações que estão aqui, elas vão ficar... Diga aí, Marcelo. Perdoe-me, Frata. Perdoe-me. Tá? Foi sem querer. Então, o Marcelo, que já está pagando fonética e fonologia, algumas dessas informações que são aqui, que estão dadas aqui, por isso elas são interessantes e por isso que fonética e fonologia vem depois, porque algumas informações que são dadas aqui esclarecerão o percurso que se fará lá em fonética e fonologia. Então, quando a estrutura silábica do português, que você tem o núcleo da sílaba, que é uma vogal, e você pode ter ajuntado a esse núcleo consoantes antes ou consoantes depois. O português é uma língua que não tem nenhum tipo de afeto por consoante depois, no fim da sílaba. Veja, eu não estou falando no fim da palavra, estou falando no fim da sílaba. Reparem, a gente costuma nasalizar o N sem o pronunciar. Quando ele vem depois, estudante. A gente não pronuncia o N, a gente nasalizou o A, a gente omite isso. Quando você tem a palavra advogado, o que é que normalmente a gente faz em português? Em português do Brasil, não no português de Portugal, no português daqui. A gente acrescenta uma vogal ali depois do D, fazendo advogado ou advogado, porque não é do espírito de nossa língua essas sílabas travadas, a não ser que esse travado seja um S. A não ser que esse travado seja um S. Que aí a gente não tem muito problema com o S. Mesmo o R, que travando a sílaba, a gente não gosta muito dele. A gente costuma também omiti-lo. Mas vamos lá. Então, isso daí, só para introduzir o que vai acontecer, para que vocês saibam. O que é o... Aqui eu estou falando do por aumento. Quando eu disse do N e do R, por exemplo, a gente pode pensar no que a gente vai estudar depois, que é o por subtração. Esse é o por aumento. Você acrescenta pneu. Você está botando um fonema a mais que originalmente não existe. Quais são os tipos de metaplasmos por aumento? Prótese ou próstese, mas é mais usada prótese. Epêntese, anaptixi, ou esse nome aqui que é o mais usado, suarabacte, e o paragoge ou epítese. Esse daqui terminam sendo utilizados os dois. Então, desse aqui, o prótese é mais utilizado o nome do que próstese. Epêntese, anaptixi ou suarabacte, esse termina sendo mais usado, e o paragoge ou epítese. A gente vai entender... essas palavras, elas são meio que autoexplicativas, a gente já vê isso. Vamos lá, prótese ou próstese. É o aumento no começo da palavra, por isso pró. Pró é o que vem antes. Você tem a colocação dos pronomes. Proclítico, aquilo que vem antes. Enclítico, aquilo que vem depois. Mesoclítico, aquilo que é posto no meio. Então, prótese, já está dizendo, é alguma coisa que a gente vai colocar no início. E aí, você tinha em latim, ou no latim vulgar, o nome stare. Só que a gente não gosta. Veja, duas consoantes iniciando. A gente não gosta disso. O que foi que fez? Acrescentou uma vogal aqui para facilitar essa pronúncia. E aí a gente tem estar. Vulture, que é abutre. O que foi que a gente fez? Acrescentou o A aqui no início. Escuto, escudo. Lacuna. Antigamente, hoje a gente tem a palavra lagoa.
Mas antigamente não existia. O que existia era Alagoa. Essa é a razão porque o nosso estado é chamado de Alagoas. Porque o nome das lagoas naquela época era Alagoa. E esse era o estado em que havia muitas alagoas. Dessa mesma palavra venha o alagado, ou talvez o alagoa seja por conta do alagado. A gente vai ver mais para frente no nosso curso, já no finalzinho do nosso curso, a gente vai ver um fenômeno chamado analogia, que muitas vezes as palavras entram sem passar por nenhum desses processos, mas por conta das analogias. Provavelmente o alagado gerou a alagoa, e não o contrário. Mas aí eu não sei dizer para vocês quem vem antes, o ovo ou a galinha nisso aqui. Algumas cidades de interior, na beira do rio, eu digo porque eu ouvi muito isso em criança, eu sou de Traipu, trabalhei um bocado de anos em Penedo, e ouvi muito isso daqui. Você tinha o latim natare, esse daqui, pelo aquele processo que a gente viu na aula passada, o T virou um D sonoro, e aí tem o nadar. Só que, nas cidades ribeirinhas, é muito comum você ouvir chamar de anadar. Assim como voar, a voar. Então, todos esses fenômenos, vejam, aqui a gente não nos compete, enquanto historiadores, vamos dizer, do processo, aqui a gente não tem uma visão dogmática, isto é, isso é certo ou errado. A gente não pode olhar para a linguagem com esse olho de gramático ou de professor de gramática. A gente olha para as palavras, quando a gente está nesse processo de historiador, o que a gente faz é observar o que aconteceu, simplesmente isso, e descrever o processo, somente, sem colocar nenhum tipo de juízo de valor nisso. Meus caros, tudo tranquilo com a prótese, não é? É lembrar, prótese, próclise, colocar o pronome na frente do verbo, prótese, colocar um fonema na frente, no início da palavra. Epêntese. Epêntese é no meio. Que aí poderia ser, mas não soou bem, mesótese. Mas epêntese é no meio. Então, você tinha um aumento no meio. Você tinha húmero. Esse desapareceu no processo. E aí ficou umro. E o português não gosta desses sons. Por que não gosta? Vou explicar-lhes. Porque, veja, o M é uma bilabial e o R é uma alveolar, vibrante. Para você sair de uma bilabial para ir para um alveolar, você tem que fazer ro. É muito trabalhoso. E lembram-se das leis fonéticas? A lei de menor esforço. Está vendo como as coisas todas se arrumam? Não é que um processo acontece e o outro... Não, todos os processos meio que acontecem simultaneamente. E aí, veja, pela lei do menor esforço, a gente evita essa pronúncia de uma bilabial e imediatamente depois dela um alveolar, colocando no meio uma que consiga fazer a ligação. Que poderia ser um P, por causa do M, porque ele é uma bilabial, então você poderia ter um P ou um B. O português, assim como acontece com o espanhol, tem uma predileção pelas sonoras. A gente, se vocês forem perceber as palavras que evoluíram historicamente, não estou dizendo aquelas que entraram no século XVI, porque a gente precisa, quando a gente olha para a história, especialmente na história da literatura, é muito importante a gente ter presente aquela divisão da literatura. Você tem, por exemplo, na literatura portuguesa, você vai ter o trovadorismo,
Depois, você vai ter o humanismo, depois o classicismo, depois o barroco e por aí vai. Eu vejo já essa pergunta, para eu não perder essa linha de raciocínio. Então, esse processo que acontece do século XIV em diante, coincide com a tomada de Constantinopla pelos turcos, pelos muçulmanos que dominaram, né, Constantinopla. O que é que acontece ali? A estratégia muçulmana, os turcos otomano é uma das divisões políticas dentro do islamismo. E aí, o que é que acontece? A estratégia islâmica sempre foi, olha, nós vamos invadir e vamos tomar a cidade. Vocês têm 3 opções: fujam enquanto podem, se ficarem, convertam-se, se não se converterem, morram. Pronto. Eram as 3 possibilidades que ainda hoje o Estado Islâmico emprega. Os padres da Igreja Católica grega ou ortodoxa, o que fizeram? Como eles perceberam que, observando o que aconteceu nos outros lugares onde os islâmicos, especialmente aquele grupo poderoso que estava ali, como eles perceberam que era inevitável a queda de Constantinopla, demais porque os turcos tinham um poderio bélico infinitamente maior do que os muros de Constantinopla poderiam suportar, mas aí também não cabe a gente fazer aqui um devaneio histórico sobre isso. O que esses padres fizeram? Juntaram as riquezas que eles tinham e fugiram de Constantinopla rumo ao Ocidente, porque para o Oriente eles não podiam ir, porque os otomanos estavam vindo do Oriente para o Ocidente. Então, aqueles padres da Igreja Católica Ortodoxa tinham que fugir para outro canto. Eles juntaram os tesouros que tinham e vieram para o Ocidente. Que tesouros eram esses? Os cálices de ouro, de prata, os ícones com pedras preciosas? Eles juntaram os livros que eles tinham. As cópias gregas de Aristóteles, de Platão, as cópias dos grandes textos dos comediógrafos, das grandes epopeias do mundo grego, do mundo latino. Eles conservavam isso e estudavam. Isso eles trouxeram. Esse momento coincide aqui no Ocidente com o século XIV e é quando a gente vai se encontrar com o coroamento disso no século XVI, que é o século de Camões. E a consequência que para a gente brasileiro vai ser mais marcante é o neoclassicismo, também chamado de arcadismo. Então, vejam, quando a gente chega no momento do classicismo, especialmente do classicismo, século XVI, a gente se depara com uma situação toda diversa, porque a intelectualidade, se você, por exemplo, pegar um texto de Gil Vicente, e um texto de Camões, você vai ver quão diferentes são os dois no approach, na abordagem que eles fazem dos temas. Porque Gil Vicente não está influenciado pela literatura clássica greco-romana, está influenciado pela literatura clássica, vamos chamar assim, do cristianismo latino. E, portanto, a visão católica, especialmente a visão católica romana. Quando a gente chega no século XVI, já tinham lido Homero, já tinham estudado as mitologias greco-latinas com afinco. E aí você vai entender nos Lusíadas por que é que aparece Juno, por que é que aparece Vênus, Mercúrio, Zeus, por que aqueles... Zeus não, Júpiter, no caso, porque é sempre usada a nomenclatura latina nos Lusíadas. Por que é que aparecem todas aquelas figuras? Porque aquilo era o estilo da época, de imitar os grandes clássicos. Se você pega, por exemplo, os Lusíadas, você vai encontrar, e você pegar os Lusíadas e ler a Eneida, você vai dizer, oxente, é quase um plágio. Não era um plágio, era imitação. Eles queriam deixar muito claro que a estrutura era muito parecida. E se você lê a Eneida e lê, por exemplo, a Ilíada, talvez,
Não, a Odisseia mesmo. Se você pega a Eneida e vai ler a Odisseia, você vai dizer, epa, mas também aqui parece plágio. Por consequência, os Lusíadas e a Odisseia estão muito próximos, mas isso era o estilo da época. E aí, o que é que eles fazem? Começam a olhar para a língua e pensar, vejam que coisa feia o português fez, transformando não, seria uma metamorfose ao contrário. Eu não sei como é que a gente pode dar um nome a isso, mas é como se uma borboleta virasse larva. É como se o latim já fosse a borboleta, linda, esplendorosa, brilhante e majestosa, e, de repente, nesse processo de evolução de analogia, de metaplasmos, de leis fonéticas, se fosse transformando de novo em larva. E aí, o que é que os classicistas vão fazer? Tentar colocar palavras latinas que tivessem cara de palavras latinas. E não palavras que foram se transformando. Por isso, você vai ter coisa, por exemplo, como chão. Chão é uma palavra que deriva do latim plano. Plano. Por exemplo, quando você ouve canto-chão, que é o canto gregoriano, canto-chão, porque ele era um canto sem muitas mudanças muito bruscas, era um canto muito plano. E aí os caras olharam e começaram a ficar mordidos com isso e começaram a trazer palavras que fossem mais parecidas com o latim. Aí vai aparecer, além do chão, vai aparecer o plano. Plano, para dizer uma coisa que é chão. Por exemplo, a gente ali no Pilar, você tem a chã do Pilar. Por que é chã? Porque é plano. Aí em Maceió, a chã de Bebedouro. Porque a parte plana, depois da ladeira, fica plano. A chã. Plana, na verdade, essa é a forma feminina. E aí, você vai ter um bocado de coisa desse tipo e eles acham isso horrendo. Porque não seria, talvez, eu não sei se eles pensaram isso, mas seria uma corrupção muito grande do latim. É perder de vista o latim, e eles queriam, portanto, fazer com que o português, uma vez que seria filha do latim na cabeça dele, embora vocês já sabem, desde as primeiras aulas eu venho cantando isso, vocês já sabem que o português não deriva do latim. A gente tem o latim, depois você tem o latim vulgar, ou os latins vulgares. Esse latim vulgar se junta com as línguas indígenas que estavam nos lugares onde ele chega, e aí surge um romance. É desse romance que surge, portanto, o português. O que se passava na cabeça dessa galera do classicismo é que o português vinha direto do latim, sem essas várias mediações, veja, porque não é uma única mediação. Eles estudavam o latim clássico, eles pegavam a Eneida, pegavam as obras de Eutrópio, as obras de Caio Júlio César, obras de literatura, e acreditavam que aquilo fosse o latim. E com base nas palavras que ali estavam, eles queriam remodelar o português. Então, quando Camões escreve os Lusíadas, por exemplo, Camões está trazendo, colocando em circulação no português uma porrada de palavras que nunca existiram no português, que seriam praticamente consideradas pelos ouvintes, pelas pessoas comuns, como se fossem uma outra língua que não o português. Porque quando a palavra entra em português, por exemplo, o chão, ela nunca teve a versão plano. Ela já saiu do latim vulgar, porque esse PL latino sempre vai virar CH em português. Você tem plumbum, virou chumbo. Você tem plúvia, virou chuva. Você tem plano, virou chão, porque o N sobe para cima do A. Lembram-se que o tio é um N superescrito. Super ou supraescrito, né? Porque ele está tirado do lugar onde ele estava e foi para cima da vogal anterior. Até agora tudo tranquilo, né? Então,
Os latinos, e aí eles vão criar, quando eles não conseguem colocar a palavra, por exemplo, você tem ombro, eles não conseguiram colocar de volta um número, mas aí é um adjetivo que a gente chama de adjetivo erudito, humeral. Você tem boca, mas você fala de higiene bucal ou higiene oral. Esses adjetivos eruditos, muito provavelmente, não eram utilizados pelo povão, porque o povão não sabia latim. As pessoas certamente iam de boca, tinha bocal. E também, se bem que seria uma, como é que chama isso? Seria muito anacrônico a gente falar de higiene bocal naquela época, porque ninguém nem escovava os dentes, né? Então, você tem ingenerare, em latim, vai dar engendrar. O E cai, e a mesma coisa, esse N, que é dental, R, que é alveolar. Para melhorar essa união, tem o D ou D, para entrar aqui no meio para fazer essa ligação. Como eu disse, a gente prefere sempre as sonoras do que as surdas. Stella, aqui vai acontecer a prótese, estela, só que aí ficou estranho e por algum motivo alguém não gostou desse e colocou esse R aqui no meio. E aí a gente tem estrela, mas aí você tem estelar. É estelar. O Suarabhakti, esse é interessante, porque é você desfazer um grupo que seja um grupo consonantal, duas consoantes que, por algum motivo, a língua não achou aquilo interessante e termina desfazendo esse grupo. Então, você tinha essa palavra, sempre que vocês virem, numas palavras supostamente de origem latina, esse asterisco, significa que a gente não sabe se essa palavra era assim. A gente não sabe se ela era assim. Isso aqui é uma hipótese. A gente não encontrou isso em nenhum documento que justifique o que a gente vai dizer. Então, você tem a palavra garupa, provavelmente ela veio de grupa. E aí colocou-se esse A aqui para desfazer esse grupo consonantal. Se vocês prestarem atenção, é diferente do que vai acontecer na epêntese. Porque em húmero, você ia ter o um numa sílaba e o ro na outra. Da mesma jeito do ingenerare. Seria um numa sílaba ou no outro. Aqui, no Suarabhakti, você vai desfazer o grupo. Então, você tem februário. Você tirou o R. E o B virou V. E vai dar fevereiro. Cranguejo virou caranguejo. E por aí vai. E a paragoge é o contrário da prótese. Enquanto a prótese acrescenta... Quer dizer, o contrário não, é o oposto. Porque o contrário é tirar, né? A paragoge é o acréscimo no fim da palavra. A gente tinha um exemplo de prótese. A palavra esporte, por exemplo, quem é torcedor do CSA ou do ASA de Arapiraca, o glorioso ASA de Arapiraca, vai encontrar escrito esse S do CSA e do ASA, o S lá no meio, é de esportivo. Porque naquela época o esporte, tanto que o Esporte Recife é escrito assim ainda, era escrito só com S, porque essa palavra veio do inglês. Quando ela finalmente foi aportuguesada, aí a gente teve duas coisas acontecendo ali. Você teve uma prótese com o acréscimo do E antes do S, esporte, e o acréscimo do E também no fim. Então, você tem uma prótese de um lado e uma paragoge ou epítese do outro. Tudo tranquilo até aí?
Vou tomar esse silêncio como sim. Os exemplos que eu coloquei aqui de Paragoge, a grande maioria são exemplos que vieram a partir do inglês, né? Porque são bem mais abundantes. Club, film, lunch. Agora, isso aqui tinha ante, em latim, que virou antes. Acrescentamos um S. Talvez por analogia, novamente. A gente vai ver algumas coisas melhores quando a gente for estudar analogia. Mas talvez com analogia com o que aconteceu com outras tantas preposições depois, que tinha S no fim. Depois e ante não ia dar certo. Para ficar bonitinho, esse S ganhou para ficar parecido com o depois. Algumas coisas desse tipo sempre acontecem no português. Se dão por analogia. Bom, aí com esses 4, a gente termina os por adição. Vejam. Quais eram os 4 tipos? Você tinha a prótese, acréscimo de um fonema vocálico no início da palavra. Você tinha a epêntese, que era um acréscimo no meio. Você tinha o suarabhakti, que era o desfazimento de um grupo consonantal, acrescentando ali no meio uma vogal. E você tinha a epítese, ou qual é o paragoge, que era o acréscimo de um som vocálico no fim da palavra. No caso de advogado, ou advogado, qual seria a coisa que apareceria aqui? Prótese, epêntese, suarabhakti ou paragoge? Advogado. Está todo mundo tão silencioso. Como é que estão me ouvindo? Estamos, professor. E aí, o que é que vocês acham que se deu em advogado? Epêntese. O acréscimo entre 2 vogais, né? Mas Não, entre 2 consoantes. Isso, entre 2 consoantes. É o suarabhakti. Eu acredito. Se você disser um suarabhakti, eu acho que pode ser, mas também pode ser um epêntese. Se a gente pensar que o suarabhakti majoritariamente acontecem dentro da mesma sílaba e advogado vão estar em sílabas separadas, muito provavelmente aí trata-se de uma epêntese. Até porque o adv não é tão ofensivo, né? As 2 consoantes. Tanto como as que vêm no exemplo do suarabhakti, elas são bem complexas a pronúncia. Aí muito provável. Mas aí qualquer uma das duas, assim, se fosse fazer um juízo desse, você poderia dizer qualquer uma. Agora você ia ter que justificar por que você acredita que seria suarabhakti e não epêntese, uma vez que as duas são. No caso, eu acredito que o suarabhakti acontece mais desfazendo um grupo consonantal. E o advogado, para mim, não constitui um grupo. Mas quando você pensa no pneumonia, ou no pneumático, né, pneu, você colocar o pneu, aí sim seria suarabhakti. Porque você está desfazendo um grupo consonantal. Assim mesmo com o psicólogo. Eu não sei se foi na última aula ou se foi na aula de fonética que eu falei do tal do sexo que o camarada tinha escrito no muro com QUI em vez de com X, né? Isso daí é uma coisa interessante, de um desfazimento de um grupo consonantal. Porque se a gente pensar o X, em português é uma coisa complicada, porque a gente vai ter 4 tipos diferentes de sons, né, de fonemas para o X. Mas, originalmente, o X é um fonema duplo. É um fonema duplo. O que é que o cara fez quando botou sexo com o QUI?
desfez o grupo consonantal, aí seria um Swarabhakti. Agora, efetivamente na fala, você vai escutar muitas vezes a pessoa dizendo o mesmo sexo, colocando o mesmo um i. Isso é esse resquício que eu digo para vocês. A língua portuguesa não gosta de duas consoantes juntas. Especialmente, a gente não gosta, em língua portuguesa, a gente não gosta de consoante terminando sílaba. Aí vamos cá. Por subtração, que são aqueles que tiram ou que diminuem fonemas, a gente tem esses 6 grupos. Aférese, síncope, aplologia, apócope, crase, sinalefa ou elisão. Elisão termina sendo o nome mais comum. Vamos lá. Aférese é a queda de fonema no início da palavra. Esse sim é o contrário do que acontece na prótese. Esse A é de separação, de afastamento, né? Você tem ausência e presença. Presença e ausência. A ausência é o mesmo caso aqui, é estar fora. Aqui tira. Então, você tinha em latim, que vem do grego, na verdade, né? Episcopo. Episcopo significa aquele que olha de cima, seria quase como uma sentinela. E aí, isso, no andado, cai o e o P se sonoriza. E o có desaparece, ficando só bispo. Insânia, isso daqui Mas permanece episcopal, né? Episcopal, Continua com o erudito, né? O erudito segue. Mas aí você tem bispado. Eu acho estranho, nessas igrejas, eu acho que são... Não, nas igrejas tradicionais tem isso também. Mas, especialmente nessas igrejas neopentecostais, eles falam de bispa. Eu acho tão estranho esse feminino. Por mim, ela deveria ser chamada de episcopisa. Eu acho tão mais bonito, sonoro, do que bispa. Bispa parece, sei lá. Para mim, remete, sei lá, tipo a biscate, sei lá. Eu não sei, esse som de bispa não me encanta muito, não. Eu sempre acho que episcopisa seria um nome melhor. Mas o uso é que faz a língua, na verdade, né? Todo mundo usa, até as igrejas tradicionais, os anglicanos, eles têm bispas, e eles chamam assim de bispa, quer dizer, em português, né? Em inglês eu não sei como é que eles chamam, não. Porque eu acho que é bishop mesmo, em inglês, eu não sei se eles têm a variação, vou até ver aqui. Lani conseguiu entrar. É Lani que é do inglês, né? Aqui no meu dicionário não tem, não, bispa. Só tem bispo, bishop. Bem, então, episcopo vira isso. Insânia, você perde isso daqui. E depois vai ter um metaplasma que acontece aqui para virar esse NH, a gente vai ver depois. Alambique, lambique. Porque esse daqui, você vai dizer, mas eu nunca ouvi isso daqui, não. Muitas vezes a gente tem, por uma coisa... Aqui, a aférese se dá por uma estrutura do árabe, mais do que por uma... Eu acredito, mais do que... Foi diagnosticado normal, Lani. Espero que esteja tudo tranquilo com ele, viu? O árabe tem o artigo do árabe é al. Então, por exemplo, você vai ter Alcorão, do mesmo jeito que você vai ter Corão. Alcorão é simplesmente dizendo o Corão. Só isso. Essa é a razão porque, por exemplo, Napoleão Mendes de Almeida, quando está falando dos artigos, Napoleão tem umas particularidades que eu chamo de napoleonismos linguísticos. Que, por exemplo, ele acha que não se deve nunca usar o artigo quando a palavra vier do árabe e tem esse al na frente, porque já é o artigo. Só que aí, se você for fazer esse tipo de coisa, você não pode usar artigo com arroz, com azeitona, com açude, com alazão, com ameia, aqueles negocinhos que tem nos castelos, onde os arqueiros se escondiam para proteger-se. Então, porque todos esses são artigos.
do árabe. Então, se você não pode usar com o Alcorão, você não vai poder dizer nunca o arroz, porque em árabe o nome é roz. Al-roz, ruz. Al-ruz já seria o arroz. Então, em tese, não dá. Mas aí, nesse caso, para mim, o que acontece aqui é que tirou o artigo do árabe, alambique, e ficou simplesmente lambique. Alaúde, laúde, a mesma coisa. Isso é o artigo do árabe. Alicate, a mesma coisa. Já em apoteca, que é do grego, apoteca virou bodega ou botica, que é da mesma origem. A gente fala que é do apos, do grego. Mas, de qualquer forma, se a gente for considerar essas reflexões que eu fiz sobre o alambique, alaúde, alazão, arroz, se a gente for considerar isso, a gente não está fazendo isso no português, mas está partindo da língua de origem. Acontece, porém, que quando a palavra se cristaliza na língua, ela já não pertence mais à língua de onde ela veio. Açúcar também seria outro exemplo que a gente, segundo a doutrina napoleônica, a gente não poderia usar artigo diante dele, porque açúcar já é como artigo ali, de maneira que não dava para usar. Mas aí, considerando que a gente não pode fazer análise das coisas no português a partir do que aconteceria na língua de partida, na língua de origem, aí a gente pode pensar na aférese, na queda do Alcorão e Corão ser uma aférese. Alambique, lambique, alaúde, laúde, muito embora, meus caros, hoje a gente não tenha mais o lambique, laúde, licate. Isso aí são exemplos tirados de documentos antigos em que acontecia esse tipo de coisa. Hoje, a gente tem cristalizada simplesmente a palavra alambique. A gente tem cristalizada simplesmente a palavra alaúde. Você não tem a variante laúde. Quando você pega uma obra, você vai ler, obviamente, pensando nas poesias medievais, nas cantigas medievais, aí sim você vai, no rodapé, muito provavelmente, ter alguma explicação disso a partir dessa aférese. E aí a gente vai para a síncope, que é uma queda de fonema no meio da palavra, né? Malo, o L caiu, assim como em luna, o L caiu, foi sincopado. Médio, o D caiu, meio. Lepore, o O, e aqui se sonoriza, lebre. Veritate, esse I cai, verdade, os dois T se sonorizam. Pública, que é... Em verdade, isso em latim seria pulex publicis, mas aí eles já tinham deixado isso no feminino, pública. E aí o I cai e o C se sonoriza virando pulga. Mânica, o I cai e o C se sonoriza em G, manga. Manga é essa, de camisa, não é a manga da fruta não, viu? Mânica aí é de camisa. Ou de túnica, alguma coisa desse tipo. Aplologia. Essa daqui é interessante, que essa aplologia trabalha com uma questão muito sonora do português, para a gente não repetir a mesma sonoridade. Então, você tem, por exemplo, é a queda de uma sílaba no meio, semimínima. Quem estuda música sabe que a gente chama isso de semínima. Mas o correto seria semimínima. Para não ter essa repetição do mesmo som, essa sílaba caiu. Bondadoso. A gente tem bondoso. Mas existe essa palavra em espanhol, se não me engano. Idolatria. O Ló caiu, idolatria. Saudade, saudadoso. O Dá caiu. Essa aplologia é simplesmente uma questão de eufonia, de soar bem. Essa repetição, semimi, parece que está gaguejando. Bondadoso. É como para evitar essa semelhança de tartamudeio, é que essa sílaba desapareceu. Apócope é a queda do fonema no fim da palavra. Amare, amar. Stare, estar. Atroce,
virou atroz. O C e o Z, no português, o C e o Z, no português medieval, eram muito próximos. Então, o plural de rapaz, por exemplo, em português antigo, era rapaces. Assim como ainda hoje é assim no espanhol. Nariz eram narices. Mas aí, quando cai o E aqui, isso aqui vira um Z. E esse C vira um Z. Crase. A gente, em português... Eu não entendi sua pergunta, Lani. Sim. O plural de rapaz, como é que seria escrito? Isso, é isso que eu queria saber. Obrigada, professor. Porque assim, ok. O espanhol, se algum de vocês aqui já estudou espanhol ou estuda, deve ter visto isso. Toda palavra que termina com Z no singular, quando ela faz o plural, o Z desaparece e se transforma no C. Então, você tem rapaz, rapaces, loquaz, loquaces e não loquazes. Hoje, o português contemporâneo é que conserva, pega loquaz ou rapaz como radical, não lhe permitindo nenhum tipo de mudança mais fonética aí. Portanto, a gente segue conservando o Z como parte do radical, porque é um radical que termina na consoante. E ela, portanto, se você faz o plural e qualquer tipo de variante, vai ter que ser assim. A gente, com a crase, tem um problema, porque a gente, pela escola, associou o crase àquele fenômeno simplesmente ao fenômeno da junção da preposição a com o artigo a. E chama isso de crase, e tudo para a gente crase vai ser isso. Mas não. Crase é quando dois sons vocálicos que são seguidos se juntam. E geralmente eles são o mesmo som. Dois Os, dois As, dois Es, dois I. Vão se juntar e fazer um som só. Então, você tinha cede, você tem aqui a queda, né? Olha aqui, vindo para cá, quando a gente estava, cadê? A síncope. O D caiu, ficaram dois E seguidos. E virou Sé. Avíolo, o L cai, o I depois desaparece, e aqui ficaram dois Os ou Us, porque o som era indistinto. Avô, avô. Dólar, síncope de novo, dor, dor. Legere, cai esse primeiro, depois cai esse, ler, ler. Isso aqui está lá, eu não me lembro se eu coloquei isso aqui, porque isso aqui são exemplos e na gramática metódica, nos parágrafos de 116 a 118, parece que tem alguns exemplos interessantes. Então, no material, naquele material que Luana chamou de o compilado, lá no compilado, no finalzinho dele, estão esses parágrafos da gramática metódica da língua portuguesa. E, vendendo o jabá do meu amigo Paulo, no keybase.pub dele tem a gramática metódica, acho que 2 edições dela para vocês descarregarem se quiserem, porque ela não está mais em edição, a Saraiva não está mais publicando, e quando você procura em algum sebo, tem gente vendendo a R$400 a gramática do professor Napoleão. Independente de a gente gostar ou não dele, mas professor de português não pode ser professor de uma única gramática. Eu, em casa, eu acho que eu tenho 6 gramáticas, não gramatiquinha de escola não, viu? É gramática de estudo mesmo. Eu devo ter umas 6 ou 7 gramáticas, porque quando eu vou estudar um argumento, eu vou em 6, 7 autores diferentes para ver o que é que eles dizem e eu tirar uma conclusão a partir dali. Se a gente estuda por um autor só, quando a gente, obviamente, vai dar aula do ensino médio, a gente não pode fazer essas divagações todas que eu estou fazendo aqui na aula com vocês, né? Por exemplo, contar aquela história que eu estava contando do
do processo lá dos árabes e do artigo. Não tem muito sentido. E demais, a gente nem trata disso em sala de aula no nível médio. A não ser que a gente esteja com muito tempo, coisa rara de acontecer, né? Numa aula de português, que você consiga enveredar por exemplos desse tipo. Mas são exemplos que só servem para distrair mesmo, distrair no sentido de tirar aquela sisudez que, em tese, estão nas aulas. Eu gosto muito de quebrar o protocolo. Eu sou muito heterodoxo nas minhas aulas. E gosto de ser assim, porque nem eu me canso, eu acho que nem vocês se cansam. Pode ficar com raiva de mim, mas cansar eu acho que não se cansam, não. Então, a gente tem a elisão ou sinalefa. A elisão é simples, a gente usa muito o termo elisão. Quando você estuda uma língua como italiano ou francês, a gente ainda, nessas duas línguas, a elisão ainda acontece. A gente, em português, em 1971, não foi um acordo ortográfico, foi uma reforma ortográfica, o português brasileiro proibiu que se fizessem elisões, a não ser aquelas que já tivessem com força do uso, que era caixa d'água, copo d'água, mas não se podiam fazer mais elisões. Eu costumo usar, quando eu estou, obviamente não em todos os lugares, mas nos grupos de WhatsApp, eu estou agora num grupo que são gente de latim, que estuda latim, a gente fica conversando em latim no grupo, gente do mundo inteiro, tem gente da Polônia, gente dos Estados Unidos, tem de todo canto. E aí a língua que nos une é o latim. Mas tem um grupo em que só estão os brasileiros, desse grupo de latim. E aí, quando eu escrevo, às vezes eu escrevo com elisões. Vou escrever uma aqui no... Só para vocês verem o tipo de elisão que eu faço. Esse daí, eu coloco não me interessa, escrito assim mesmo com apóstrofo. Isso é proibido pelo que vem consignado na lei de 1971. 18, se eu não me engano, é 18 de dezembro de 1971. É proibido, a não ser aquelas elisões que já existem e que já estão... Na poesia, porém, você pode, porque a característica da poesia, a característica da literatura é ser subversiva às regras de gramática. Porque existe aquilo que a gramática já até prevê, né? Não prevê, só legitima, que é a tal da licença poética. A unidade métrica, a unidade rítmica da poesia é mais importante do que a regra de gramática. E aí, o que é uma sinalefa ou elisão? É a queda da vogal no fim da palavra, quando a palavra seguinte começa por vogal. Você tinha dieste, deste, de intro, dentro, de água, d'água. Eu acho interessante, outro dia desse... Eu estava passando os canais, aí tem um pastor... Meu Deus, como é o nome dele? Não é o boiadeiro, não, é o outro. Que é genro cunhado do Macedo. Meu Deus, como é o nome? Silas Malafaia. Não, esse daí não. Esse só grita, é o outro. É o R.R. Soares? É esse nome, R.R. Soares. R.R. Soares disse, falou não sei o que lá e disse em o nome de Jesus. Mas não se diz esse tipo de construção. Em o nome de Jesus. Como se o nome de Jesus fosse alguma coisa, um livro, por exemplo. Não, é no nome de Jesus. Diga aí, Matheus. O genro do Edir Macedo não é outro, não?
Não, ele é cunhado. Ele é casado com a irmã do Macedo, ou o Macedo é casado com a irmã dele, uma coisa assim. Eles criaram juntos a igreja lá do Reino de Deus, como é o nome dela? Universal do Reino de Deus. Aí tiveram umas discordâncias lá, não sei se doutrinárias, não sei se monetárias, não sei que discordâncias foram. Aí o Soares separa-se e constrói a outra, com o mesmo espírito, só que diferente em algumas coisas midiáticas, que seria a internacional, né, da graça de Deus. Que legal, não sabia não. Aí depois aparece o Valdemiro Santiago, o boiadeiro, que é de um dos dois, eu acho que ele era da Internacional. Aí tem umas desavenças lá com o R.R. Soares, e aí ele cria outra. Você vê que os nomes são todos parecidos, né? Agora, a do Valdemiro, eu não sei como se chama, não. Mundial. É mundial, né? Mundial do Poder de Deus. Os nomes são todos parecidos. Universal do Reino de Deus. Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, e a outra do Soares é como? Internacional da Graça de Deus. Bem, aproveitando que eu falei desses três camaradas, quando eu estava trabalhando em Penedo, eu passei uns tempos saindo daqui no domingo, que eu dava aula na segunda, já 7 da manhã, e meu carro tinha dado um problema, estava na assistência, e aí eu estava indo de ônibus. Aí, para chegar na aula, eu tinha que ir no dia anterior. Saía de Maceió 3 da tarde, para chegar em Penedo 6, 7 da noite. E aí, liguei a televisão, estava passando o boiadeiro. Aí esse boiadeiro chegou falando lá numa pregação, aí disse, a gente tem que ir de encontro com as palavras de Jesus Cristo. Eu digo, eita, filho do canco corajoso, porque ele é um pastor. O que eu esperava é que ele dissesse que a gente tinha que se conformar com as palavras, conformar no sentido de se adaptar às palavras de Jesus. Mas quando você diz tem que ir de encontro, você tem que ser contrário a tudo que Jesus disse. Estudar português também é bom, né, para esse povo, para não ficar dizendo essas heresias. E, por fim, os por transposição é quando deslocam fonemas ou o acento tônico. Aí são chamados de matátese, sístole e diástole. Parece as coisas do coração, né? Metátese, transposição de um fonema. Você tem um fonema aqui e bota ele para outro canto. Em latim, você tinha semper. Como eu disse, a gente não gosta de consoante no fim. O que foi que fez? Pegou o R e colocou aqui. Sempre. Inter, entre, super, sobre. Obviamente, a gente tem hoje internacional, mas todas essas são palavras que vão começar a surgir a partir do século XVI por conta dos estudos clássicos, dessa forma mais erudita que eles achavam que o português deveria ser mais semelhante ao latim. E aí você tinha sempre sobre e modernamente, vamos chamar assim, aparece o super. Capiam, que é o verbo que é o verbo em latim que eu caiba, que é caber. Não, na verdade é o verbo pegar em latim, que eu pegue. Só que aí dele vai se originar o verbo caber, na verdade. E aí esse P se sonoriza e esse I passa para o lado de cá. Caiba. Rábia, em latim, vira raiva. Pegriça, preguiça. Sístole é quando o acento tônico vai para a sílaba anterior. O normal, por exemplo, se você pegar todos os verbos, o que é que acontece quando você chega na primeira e segunda do plural? O acento tônico muda de lugar. Você tem eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, ele vai para fora do radical, né? Que a gente chama de arrisotônicos. Vós amais, o acento vai para fora do radical, e ele volta para o radical depois. Então, o movimento é esse. As 3 primeiras pessoas do singular, radical. As 2 primeiras do plural, fora do radical, e a terceira do plural, no radical de novo. O que é que acontece exclusivamente no pretérito imperfeito do subjuntivo? Você não faz essa mudança. Se eu amasse, já fora do radical, né? Se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse, o normal qual seria? Nós amassemos, amasseis, amassem.
O normal seria fazer esse movimento, como todos os outros verbos vão fazer. E aí, não, ele permanece uma linha reta. Amasse, amasseis, amasse, amássemos, amasseis, amassem. No caso do futuro, é um caso particular, porque a gente tem que entender que o futuro em português, tanto do presente quanto do pretérito, surge a partir da união do infinitivo de um verbo com o presente de outro, que era o presente de haver, que se conjugava ei, as, a, emos, eis, ão. Por isso você tem amar, ei. É por isso que a gente faz mesóclise, porque são dois verbos. Você não pode botar amarei-vos, mas amar-vos-ei. Até o espanhol do século XVI fazia assim, amar-vos-ei, separado, botando no meio, porque é o infinitivo de um, mas o presente do outro. Então, nesse caso em particular, porque o acento vai ficar no verbo conjugado, não no verbo impessoal, que é o infinitivo. Amar-ei, amar-as, amar-emos, amar-eis, amar-ão. A mesma coisa se diga com o pretérito imperfeito, o futuro do pretérito, porque ele é a junção do infinitivo mais o verbo ir no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, né? Amar-ia, amar-ias, amar-ia, amar-íamos, amar-íeis, amar-iam. No caso do futuro, tem dos futuros, a gente precisa fazer essa consideração, pelo menos no futuro do indicativo. A gente precisa fazer essa consideração, porque eu acredito que não dá para encaixá-lo nisso daí, porque o processo é todo outro. Mas no imperfeito do subjuntivo, sim. O normal seria amassemos e a gente tem amássemos. Éramos e éramos. É a forma, digamos, canônica. Bênção, o normal seria benção, porque a palavra em latim é benedictione. Benedictione, você cortando tudo isso, vai chegar em benção. Tanto que no sertão, as pessoas dizem, quando acorda, a benção, meu pai, minha mãe, a benção. Não é a bênção, a não ser que diga a benção, que aí já reduziu, já é outro processo. Mas era benção, o normal, e aí a sístole bota o acento para trás. A diástole é o contrário, joga o acento para frente. Você tinha júdice, o D cai, esse daqui, como a gente viu antes, vai virar um Z, né? O normal era ser um juiz. O que foi que aconteceu? O acento veio para frente. Gêmito, isso aqui vira um D, e a gente botou o acento para frente. Gemido. Muliere, vai virar mulher, o acento anda para frente aqui. Isso é diástole. Sístole vai para trás, diástole vai para frente. Esse ousado aí, Darciele, é para o boiadeiro, é? É isso. Ousado, mas ele, daqui uns dias, a igreja dele já o transformou em apóstolo, né?